A Semana Política. A Semana Política. André Pinotes Batista, Paula Santos, Paulo Edson Cunha. Debatem os principais temas da semana na perspectiva da região. À segunda-feira, a partir das 5 da tarde, com repetição, terça às 3. A Semana Política. A Semana Política. Boa tarde, estamos então de regresso para a Semana Política, depois de uma pausa para férias no mês de agosto. Estamos com Paula Santos, deputada eleita pelo PCP, e Paulo Edson Cunha, deputado eleito pelo PSD. Este programa inclui também André Pinotes Batista, como comentador residente, que entretanto acaba de nos comunicar que teve um imprevisto de última hora, pelo que não tenho certeza se ainda se vai juntar a nós ou não. Vamos ver e ter esperança que sim. Este programa, a Semana Política, é de análise das questões da atualidade política, numa perspectiva da região, com 3 deputados eleitos pelo distrito de Setúbal. E hoje temos 3 temas em agenda: o relatório da Inspeção-Geral das Finanças sobre a TAP, sobre a privatização da TAP, com diversas conclusões, desde logo que a TAP foi comprada pelos 2 privados que ficaram com a maioria do capital, com um empréstimo em que a garantia foi a própria TAP. Ficou a saber-se também que houve pagamentos feitos a alguns dos sócios ou administradores que não foram declarados como rendimentos, foram feitos ao abrigo de outros contratos, o que terá lesado a Segurança Social por não terem sido pagas as contribuições. Outro dos temas para hoje é sobre o Presidente da República ter convocado as reuniões do Conselho de Estado para antes da votação do Orçamento de Estado. E um terceiro tema, o caso das gêmeas. O Presidente da Assembleia da República negou ao Chega a autorização para haver acesso às comunicações do Presidente da República neste caso. Como já disse, André Pinotes Batista poderá não conseguir participar no programa de hoje, ele que é deputado eleito pelo Partido Socialista. Temos Paulo Edson Cunha, do PSD, e Paula Santos, do PCP. Boa tarde a ambos, bem-vindos depois das férias. E eu começava por Paulo Edson Cunha, por ser do PSD, deputado eleito pela maioria, digamos assim. Há este relatório do Instituto da Inspeção-Geral das Finanças sobre a TAP. Como é que olha para as conclusões que foram apresentadas? Isto ainda antes de lhe fazer algumas perguntas em concreto. Boa tarde, Francisco Brito, à Paula Santos, ao André, que com certeza se irá juntar a nós se conseguir, e também, naturalmente, a todo o auditório da Popular FM. Relativamente a esta situação, eu devo dizer que, mais uma vez, diria que a montanha pariu um rato. Nós estamos a fazer muito barulho, como se estivéssemos perante factos completamente novos e absolutamente desconhecidos, porque o facto de não serem factos novos é uma coisa, mas não são novos os factos, como não são desconhecidos da grande maioria, sobretudo dos atores políticos. Este relatório não revela rigorosamente nada de novo relativamente aos contornos da privatização. E se nós estivermos aqui a ver, o governo de António Guterres já tinha tentado privatizar a TAP. O de José Sócrates inscreveu essa privatização no memorando da Troika. E o de António Costa anunciou a privatização que o governo dará o respectivo seguimento. Ora, tudo aquilo que nós assistimos aqui foi fruto de uma gestão absolutamente caluniosa e com uma perseguição política, sobretudo à nova comissária, ou à comissária indicada pelo governo, e também ao ministro da tutela. Todos os factos não só eram conhecidos, conforme eu disse, e não sei se será oportuno começar já a falar relativamente aos mesmos. Sim, pode começar, mas deixe-me só fazer-lhe uma pergunta, Paulo. O Paulo desvaloriza, diz que tudo isto já era conhecido, aliás, na senda do que disse também o Primeiro-Ministro Luís Montenegro, mas, no entanto, o relatório foi remetido ao Ministério Público. Isto não significa que há aqui novidades, indícios de atos ilícitos ou até de crimes?
Não, pelo contrário, é uma questão de transparência. Sempre que surgem dúvidas deste âmbito, nós temos que nos começar a habituar que são as entidades adequadas que devem investigar. E sempre que houverem essas dúvidas, eu acho bem que tenha sido remetido e penso que é a decisão certa. Mas há uma coisa que é importante dizermos. Todo este relatório revela situações que, de certa forma, já tinham sido auditadas por um conjunto de órgãos que tinham de os fazer, nomeadamente o Tribunal de Contas. E não só o Tribunal de Contas. Portanto, há um conjunto de entidades que tiveram de se pronunciar, mesmo entidades europeias, tiveram de se pronunciar, pronunciaram-se, nenhuma conseguiu detectar nenhuma das ilegalidades que agora se vêm a pregoar, ilegalidades estas que estão absolutamente explicadas. Não é verdade que o valor da compra, a forma como há uma certa engenharia financeira. Efetivamente há. Aliás, há uma engenharia financeira, como existe engenharia financeira em qualquer tipo de grande negócio. É impossível fazer-se, aos dias de hoje, grandes negócios sem engenharias financeiras. Agora, resta saber se estas engenharias financeiras trazem atrás de si o selo de algum tipo de irregularidade, de alguma ilegalidade, ou sobretudo de alguma imoralidade. E aqui nós devemos dizer uma coisa que é absolutamente basilar. A TAP não tinha dinheiro naquele momento. E os negócios fazem-se com as circunstâncias que eles existem. Os negócios devem ser avaliados. Para nós sermos justos para avaliar um determinado negócio e uma determinada decisão política, nós devemos analisar essa decisão política à luz dos factos no momento em que a decisão é tomada. Não é depois de haver dinheiro. Porque depois de haver dinheiro é tudo muito fácil. A grande verdade é que a TAP estava a ser vendida sem dinheiro para pagar sequer ordenados. E este é um facto absolutamente indesmentível. E a forma como foi encontrada pode não ter sido a mais correta. Do ponto de vista político, é absolutamente legítimo discutir. Mas já foi discutido à altura. Nós estamos a discutir agora. Sai novamente o relatório. No entanto, é legítimo discutirmos politicamente. Mas politicamente devemos discutir todos os erros que o governo do Partido Socialista nos trouxe, todos os milhões que nos custou a nacionalização da TAP. E tudo isso que nós devemos discutir aqui, devemos discuti-lo politicamente, não devemos aqui misturar um conjunto de situações, sendo que essas situações, como eu disse, já tinham sido auditadas por quem de direito. Mas neste momento, se houver dúvidas, para o Ministério Público, e o Ministério Público irá apurar se há responsáveis criminais também relativamente a esta situação. Paulo, uma das coisas que pode fazer toda a diferença é relativamente ao empréstimo que é referido, que segundo a Inspeção-Geral das Finanças, esse relatório foi dado à própria empresa, à TAP, como garantia. Faz toda a diferença saber se quem foi o titular desse empréstimo e quem é que pagou as mensalidades, quem é que pagou o empréstimo. Se foi a própria empresa, se foram os acionistas ou empresas dos acionistas. Isso faz toda a diferença, porque uma coisa é dar à empresa como garantia, outra coisa é ser a própria empresa, a própria TAP, a pagar o empréstimo, e aí sim seria com dinheiro da própria empresa que tinha sido paga a privatização. Conseguiu perceber se o relatório esclarece esse ponto? Não, o relatório que eu tenha percebido não esclarece cabalmente esse ponto, mas penso que não foi a própria empresa a pagar, isso está mais ou menos claro, mas eu deixo essa conclusão para quem direito, para as autoridades. Eu não sou autoridade nesse âmbito. Queria-lhe fazer uma pergunta agora mais política, que é sobre as condições do ministro Pinto Luz, o ministro das Infraestruturas, que é um dos ministros pelo seu cargo envolvido na gestão da TAP e na privatização, que aliás já teve uma reunião com o presidente da Lufthansa em Lisboa, juntamente com o ministro das Finanças. O líder da oposição, Pedro Nuno Santos, diz que este ministro já não tem condições para conduzir o processo de reprivatização ou de alienação de parte do capital da TAP. Concorda com esta leitura? Olha, se o assunto não fosse muito sério, dava-me vontade de rir, porque vindo de quem vem. Porque o que nós temos de ser sérios na avaliação deste tipo de situações. E vindo de um partido que e ainda por cima do responsável político desse partido e desse governo, Pedro Nuno Santos, vindo do próprio, em que as trapalhadas em que meteu este país relativamente à TAP
foram mais do que muitas, aliás, comprometendo em muito o bom desempenho do próprio governo e a própria imagem pública do próprio governo do Partido Socialista. Quando aparece uma situação destas, bem sei que nós não devemos balizar as coisas por baixo, não devemos dizer, olha, que os outros fizeram mal, nós também podemos fazer mal. Não deverá ser esse tipo de interpretação. Mas neste momento, a primeira observação que merece é precisamente essa. Vindo de quem vem, é preciso ter muito descaramento. Mas nós estamos muito habituados relativamente a este tipo de postura do Partido Socialista. Relativamente e indo concretamente à questão, eu penso que tem mais do que condições políticas. Não só porque está a fazer um excelente mandato o Ministro Pinto Luz, como não está aqui na sua intervenção, não está aprovada nenhum tipo de ilegalidade, irregularidade, eu até diria nem sequer de imoralidade, se bem que o assunto deve ser observado e deve ser observado por quem de direito. Se as entidades públicas, não aquelas que já se pronunciaram, porque essas não apuraram rigorosamente nada. Agora estamos a falar do Ministério Público, que vier apurar algum tipo de situação, com certeza que perderá algum tipo de capital político. Agora, este tipo de situações nós temos que ser sérios, porque senão qualquer dia nós andamos a brincar aos ministros. Qualquer dia, se cada vez que acontece uma determinada situação, nós andamos a pôr em causa os ministros relativamente a essa situação, qualquer dia ninguém quer ser ministro neste país. Portanto, neste momento eu penso que Pinto Luz tem todas as condições e mais algumas para ser ministro e para continuar a conduzir este processo. Paulo Cunha, tenho mais algumas perguntas para lhe fazer, mas já teremos a oportunidade de falar um pouco mais, certamente, ainda sobre este tema, mas vamos também introduzir Paula Santos sobre o relatório da Inspeção-Geral das Finanças relativamente à privatização da TAP. Paula Santos, o que é que quer destacar das conclusões? Muito boa tarde, cumprimento-vos, cumprimento todos os que nos estão a ouvir. Há aqui alguns aspectos que gostaríamos de facto de destacar. Em primeiro lugar, que este relatório por parte da Inspeção-Geral de Finanças, ele é o resultado, resulta inclusivamente da intervenção do PCP no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito. Como o seu camarada Bruno Dias deixa bem claro num artigo de opinião do Jornal Público, onde disseca este tema e traz à evidência que esta investigação da Inspeção-Geral de Finanças só existe porque houve uma Comissão Parlamentar de Inquérito que retirou logo uma série de conclusões que, entretanto, depois foram analisadas agora pela IGF. E esta foi uma daquelas que resultou da intervenção do PCP e, portanto, eu gostaria de destacar esse aspecto da importância que é deste relatório. Em segundo lugar, há um outro aspecto ainda prévio que gostaria também aqui de colocar. Quando da discussão da Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP na Assembleia da República, quando nós propusemos que esta Comissão Parlamentar de Inquérito se debruçasse também sobre o processo de privatização da TAP, houve partidos que votaram contra, nomeadamente o Partido Socialista, o Bloco de Esquerda e o Chega. Em boa hora a realidade impôs-se e a verdade é que este tema não passou à margem da Comissão Parlamentar de Inquérito e há aqui um conjunto de elementos hoje confirmados por este relatório da Inspeção-Geral de Finanças que são de grande importância e de grande gravidade também com aquilo que está aqui a ser colocado. Na prática, este relatório confirma um conjunto de conclusões sobre as quais o PCP já tinha denunciado em 2015 no âmbito do processo de privatização. Logo, o primeiro é este, de que a TAP foi comprada com o dinheiro da própria TAP e que a IGF considera que é um crime. Estamos a falar de algo que aconteceu já há cerca de 10 anos e que naturalmente é inevitável que se retire daqui todas as consequências políticas e outras, naturalmente agora no quadro da apreciação e do processo que está em curso no Ministério Público e naturalmente agora essa é a parte por parte do Ministério Público, mas eu queria desde já fazer Paula, peço desculpa por interromper, não se esqueça do que vai a dizer, mas gostava só de deixar mais claro, se possível, esse ponto que falou agora, porque tem sido muito falado e imagino que
desperta curiosidade nas pessoas e é importante que se faça a maior luz possível. Tem sido dito que a TAP foi comprada, foi privatizada, a parte da privatização que foi paga com o dinheiro da própria TAP. Eu há pouco aflorei essa questão com o Paulo Edson Cunha, no sentido de tentarmos perceber se o relatório esclarece quem é que pagou essas mensalidades do empréstimo. Sabe esclarecer isso? Foi mesmo a TAP ou trata-se apenas da TAP ser dada como garantia, mas o empréstimo ter sido pago por outros? Bom, eu creio que em termos daquilo que são as conclusões e que é do conhecimento público, é esta conclusão que é de facto retirada. Aliás, ela já foi retirada também na Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP, ou seja, há aqui uma confirmação por parte da IGF relativamente a esta matéria e, portanto, uma das recomendações também da própria Comissão Parlamentar de Inquérito era do encaminhamento da documentação para o Ministério Público para o apuramento agora. Pois, mas não fica claro se é por causa da questão do Paula, eu queria aqui fazer essa mas não separação. Fica claro se o encaminhamento para o Ministério Público é por causa do empréstimo para pagar a privatização ou se é por outros elementos, designadamente, por exemplo, pelo negócio com a Airbus, que é posto em xeque tanto pela Comissão Parlamentar de Inquérito. Este negócio com a Airbus é claramente colocado em causa, quer no quadro da CPI, quer agora no quadro do relatório. E, portanto, mas eu queria aqui, a referência que eu queria fazer era que no quadro da Comissão Parlamentar de Inquérito o apuramento de responsabilidades é no plano político, não é no plano criminal, não é no plano judicial. Para isso há autoridades próprias para tais, mas há um conjunto de elementos e de dados que vieram a público e que de facto geram esta crítica, e não é por acaso que a própria IGF, na sua conclusão, considera que há aqui um crime. Mas o que eu ia referir, e também para clarificar, porque quando nós falamos que há necessidade de apuramento das consequências políticas, é porque este relatório é tornado público no momento em que o Governo, por parte do PSD e do CDS, aliás, no programa do Governo, e o próprio Governo sempre assumiu isto, a sua intenção de privatização da TAP, mesmo conhecendo, sendo público o prejuízo para o país, para o interesse nacional da privatização da TAP, este Governo insiste numa opção política que já demonstrou que não serve o país. Esta é que é a questão que queria aqui suscitar, e o que estes elementos trazem agora à pública, em particular este relatório, é que as opções, há necessidade de facto de travar este processo de privatização. Esta é que é a grande questão política que está neste momento. Há aspectos aqui que têm que ser apurados e esperamos que no quadro do Ministério Público agora se faça esse trabalho. E respeitando naturalmente, por isso não queria entrar respeitando a separação de poderes entre poder político e poder judicial, mas há aqui aspectos no plano político e é aqui que eu me queria centrar, que se prende de facto com o Governo e esta intenção. Aliás, na semana passada até esteve no país diversos acionistas da Lufthansa para negociar com o Governo português a privatização da TAP, que é profundamente inaceitável e é isto que é preciso travar. Mas este relatório conclui também um conjunto de questões, aliás o próprio Francisco já fez referência à questão dos falsos contratos de prestação de serviços com um conjunto de administradores privados da TAP e o que isso significou de fuga aos impostos, de pagamentos também das contribuições para a segurança social, mas importava também saber consequências se vão retirar daqui, o que é que se vai fazer para recuperar este dinheiro que foi desviado da segurança social. Conclui também que a negociata com a Manutenção Brasil custou à TAP e ao país 960 milhões de euros entre 2005 e 2022, que é de facto bastante prejudicial para o país. Eu recordo, permita-me Francisco, recordo que ainda antes da suspensão dos trabalhos na Assembleia da República, em julho, o PCP chamou a atenção e aliás questionámos o Governo porque o relatório da Comissão tinha passado um ano sobre o relatório da aprovação do relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP e havia um conjunto de recomendações que queríamos saber o ponto de situação.
aliás, e queremos saber o ponto de situação relativamente a elas, e fizemos inclusivamente uma declaração pública e um questionamento ao Primeiro-Ministro exatamente sobre estas matérias. Para concluir, permita-me o seguinte: já aqui fiz referência, a questão política central neste momento é travar este processo de privatização, e é nesse sentido também que o PCP vai intervir, porque tudo aquilo que vem a público relativamente a esta matéria é de uma enorme gravidade, mas demonstra que a privatização da TAP não serve o país. Não serve o interesse nacional. E, portanto, aquilo que se coloca neste momento é travar esta privatização, e é nesse sentido que, naturalmente, o PCP vai intervir. Nós, na semana passada, tivemos a oportunidade de anunciar não só a audição iríamos requerer a audição do Ministro das Infraestruturas na Assembleia da República, que iríamos também propor, estando prevista a ida de Maria Luísa Albuquerque esta semana, a propósito da privatização da ANA na Comissão da Economia. Seria uma boa oportunidade para, desde já, ouvi-la também sobre todo este processo, que teve grandes responsabilidades. Recordo que foi recentemente indicada pelo Governo para Comissária Europeia, mas Maria Luísa Albuquerque tem de facto um longo cadastro de um conjunto de opções políticas que foram prejudiciais para os trabalhadores, para o povo português, para o nosso país, e este é mais uma delas, e queremos naturalmente intervir também com uma iniciativa própria para a defesa da gestão pública da TAP, uma gestão pública naturalmente ao serviço do interesse nacional, mas também com um conjunto de medidas e de recomendações para o desenvolvimento da própria TAP. Estamos a trabalhar nesta iniciativa que tornaremos também pública brevemente. Com estas palavras de Paula Santos, reafirma-se que o PCP será firmemente contra a reprivatização da TAP, e eu pergunto-lhe, Paula Santos, nesse caso, devemos esperar que o Partido Comunista dê força a essas palavras de Pedro Nuno Santos, o líder do PS, quando diz que a privatização da TAP, a maioria do capital da TAP, não passará no Parlamento, quando muito uma minoria do capital. Se o Partido Comunista é favorável à não privatização, à totalidade do capital estar nas mãos do Estado, também com certeza se oporá a uma venda da maioria do capital. Devemos concluir isso, é certo? O PCP é contra a privatização da TAP. A questão aqui não é se é a maioria, se é uma parte. Se há partido que neste país tem colocado esta questão como uma questão estratégica, o controle público, a gestão pública por parte da empresa, é de facto o PCP, não o Partido Socialista, quando esteve na governação. Também as opções que tomou relativamente à TAP, de facto, não foram aquelas que seriam necessárias. E, portanto, da parte do PCP é muito claro. Se o PCP tem sido um partido firme relativamente a esta matéria, porque está à vista de todos, aliás, é o relatório da IGF, são um conjunto de elementos que vêm a público, está à vista de todos, que o que defende o interesse nacional, o desenvolvimento económico do nosso país é a gestão pública da TAP, mas gestão pública ao serviço, naturalmente, dos interesses, do interesse nacional, e não obedecendo a critérios de gestão privada, como já vimos no passado. Não é isso que serve. E, portanto, esta será, é isto que iremos defender, e naturalmente intervir e lutar, porque é isto que defende também o nosso país. Paula de Santo Cunha, era esta pergunta que lhe queria fazer ainda sobre este tema da TAP. O Governo está a negociar a reprivatização da empresa. Vê-se que está a ser perfilada uma posição da esquerda contra a venda, pelo menos da maioria do capital, e Pedro Nuno Santos diz que não passará no Parlamento uma reprivatização de mais de 50%. Como é que olha para essas declarações e o que é que acha da oportunidade também destas declarações? Olha, eu antes de responder diretamente a essa questão, gostava só de acrescentar algo que tinha dito há bocado e talvez não tenha ficado bem claro. Relativamente à sua pergunta, nada no relatório diz que o dinheiro foi pago, ou que os pagamentos foram feitos com o próprio dinheiro da TAP. E esta era uma das questões centrais.
Outra das questões que também há pouco penso que não foi dito desta forma é que o próprio Ministério Público já em 2020 dissipou qualquer crime ou qualquer ilegalidade que pudesse ter encontrado. Do ponto de vista político, relativamente à legitimidade do Sr. Ministro Miguel Pinto Luz, devemos lembrar que o mesmo, apesar de ter estado, concorda com os termos do processo de privatização, é solidário com as decisões, mas teve uma participação absolutamente residual no processo. Não foi ele que o desenhou. Ele apenas testemunhou as assinaturas, uma vez que assistiu a decisões e o vínculo do Estado deram-se antes de Miguel Pinto Luz ser durante 27 dias secretário de Estado. Há resoluções do Conselho de Ministros sobre este tema e Miguel Pinto Luz não as discutiu porque não era ministro à altura. Relativamente àquilo que àquela que é a posição de Pedro Nuno Santos, mais uma vez, há uma falta de esclarecimento do mesmo em assumir responsabilidades políticas relativamente, por exemplo, ao pagamento de 55 milhões a David Neeleman para a saída da TAP em 2020. Também negociados por Lacerda Machado. Devemos recordar-nos quem era Lacerda Machado. Quando todo o setor da aviação estava em profunda crise, em apuros, esta compensação parece absolutamente absurda. Nunca foi justificada cabalmente. E a IGF refere a não disponibilização de informação sobre este processo. Daí que nos faça alguma confusão aquilo que eu estava a dizer há pouco. A posição do Partido Socialista é absolutamente contraditória com todos os seus erros, com todos os erros. Se nós podemos compreender, pelo menos, como eu costumo dizer várias vezes, e várias vezes o digo aqui, a posição do Partido Comunista, dogmaticamente todos nós a compreendemos, tem uma posição de princípio, e nós, gostemos ou não dela, acabamos por respeitar, às vezes acaba por não ser muito coerente, mas uma coisa é coerente com a sua própria posição, pode não ser coerente com o contexto global da situação. Mas a posição do Partido Comunista nós compreendemos-la. A posição do Partido Socialista é uma posição meramente tática e é uma posição que, do nosso ponto de vista, não defende claramente o país. Paula Santos, não sei se quer acrescentar alguma coisa sobre isto, se passamos para o segundo tema e ia começar precisamente por si. Paula, quer dizer mais alguma coisa relativamente... Queria só acrescentar que há aqui um aspecto, a posição do PCP relativamente à TAP e da defesa da gestão pública, ao longo de todos estes anos a vida dá-nos razão sobre esta matéria, porque aquilo que temos visto é que a privatização da TAP em nada beneficiou o interesse nacional nem o país, ou seja, quem saiu beneficiado foi de facto quem a adquiriu e, portanto, aliás, com grandes prejuízos, inclusivamente para a própria TAP. E, portanto, esta é a realidade, é a vida, é uma evidência e é por isso que o PCP, defendendo naturalmente o nosso desenvolvimento no plano económico, no plano social, e a TAP é estratégica nesse mesmo desenvolvimento. E, portanto, o que é que nos garante que o interesse do nosso país defendido? É, de facto, uma gestão pública que vá ao encontro interesses e, portanto, a nossa posição tem em conta estes aspectos concretos. Aquilo que nós temos visto por parte do PS, por parte do PSD e do CDS, é que há de facto uma obsessão, porque perante as evidências e todas as demonstrações dos prejuízos da privatização, insistem em prejudicar o interesse nacional para beneficiar o interesse de grupos económicos. É isto que temos estado a assistir e a tudo fazer exatamente para favorecer esses mesmos interesses. Ora, naturalmente, nós não podemos compactuar com isto e aquilo que está acontecendo neste momento, com a perspectiva de avançar uma nova privatização da TAP, quando nós já vimos como ela é prejudicial para a empresa e para o país, só de facto revela a natureza deste governo e os interesses a que serve, e não são os interesses nacionais, são os interesses desses grupos económicos. É a conclusão que daqui se retira. E com isto passamos então para o segundo tema em agenda. O Presidente da República convocou duas reuniões do Conselho de Estado, uma para dia 1 de outubro, antes de ser apresentada a proposta de Orçamento de Estado para 2025, e outra para dia 10 de outubro,
quando já deverá ser conhecida essa proposta, e por isso mesmo estas reuniões, estas convocatórias são relacionadas com o Orçamento de Estado, e há comentadores como Luís Marcos Mendes que reputam de grande importância esta iniciativa do Presidente. Paula Santos, também concorda que estas reuniões podem ter um papel determinante relativamente ao desfecho do Orçamento de Estado? Bom, o Conselho de Estado é um órgão consultivo do Presidente da República, que naturalmente tem legitimidade para o convocar. Eu gostaria aqui relativamente a esta matéria, é o que apraz dizer, sobre as questões do Orçamento do Estado para 2025. Aliás, as questões do Orçamento do Estado são uma competência da Assembleia da República e, portanto, as questões que aqui se colocam, porque temos ouvido, eu já tive a oportunidade de fazer esta consideração, mas vou reiterá-la porque a verdade é que temos ouvido muito falar-se do Orçamento de Estado, da sua aprovação ou da sua não aprovação, várias considerações várias, de facto, divergentes entre si, mas a verdade é que continua a não haver uma discussão sobre os seus conteúdos e as suas opções, que é isso que verdadeiramente importa, porque se queremos a discussão do Orçamento de Estado, aquilo que deve ser é que respostas é que lá estarão, da questão dos salários, das pensões, que respostas é que lá estarão para o problema que temos assistido na saúde, na habitação, na educação, que respostas é que lá constarão para o investimento público que é tão importante para o nosso país. E, portanto, conhecendo aquilo que nós conhecemos do programa do Governo, tendo o Governo assumido que este Orçamento de Estado, aliás, não vai contrariar o programa do Governo, nada nos deixa aqui descansados e nem temos nenhuma expectativa quanto àquilo que venha a ser esta proposta, porque a verdade é que não vai lá constar as soluções para a resolução dos problemas, e esta é que devia de ser a questão que se está a discutir, não é os problemas concretos, as opções e aquilo que conhecemos, quer do programa, quer das opções políticas por parte do PSD e do CDS. A verdade é que os trabalhadores, os utentes, os estudantes, os pais, os profissionais de saúde, os diversos profissionais de diversos setores não vão lá encontrar respostas para os seus problemas. Esta é que é a questão e, portanto, relativamente a esta matéria, naturalmente, da parte do PCP, no plano institucional, interviremos, como sempre intervimos, no quadro da Assembleia da República, porque é aí que será discutido o Orçamento de Estado, denunciando e opondo, naturalmente, às opções políticas por parte do PSD e do CDS. Paula Santos, além da questão substantiva, há também a forma e as consequências políticas. Se não houver aprovação do Orçamento de Estado na Assembleia da República, o que é que acha que deve fazer o Presidente da República? Devem ser convocadas eleições ou pode ser continuada a governação com a execução de um orçamento em duodécimos ou eventualmente até com um orçamento retificativo? Bom, há 2 anos atrás, 3, quando a discussão do Orçamento do Estado para 2022, o Presidente da República, com a sua intervenção, teve grandes responsabilidades nos desenvolvimentos que houve nessa altura. E as opções do Presidente da República foram muito claras. Não estou a ver como é que, perante uma circunstância idêntica, venha a tomar opções diferentes, mas eu queria centrar neste ponto, porque o problema daqui de fundo é resolver o problema da vida das pessoas, é encontrar soluções para os problemas das vidas das pessoas, porque não podemos aceitar, e muitas das vezes esta é uma questão que é introduzida, não podemos aceitar que se mantenha a instabilidade de quem tem um baixo salário e não sabe se vai conseguir pagar a sua casa nesse mês ou no mês seguinte. Não podemos aceitar a instabilidade de quem continua a ter também uma baixa pensão e que não tem que é insuficiente para aquilo que são, para poder viver dignamente. Não podemos aceitar quem não consegue encontrar
casa para morar, porque os preços da habitação são elevadíssimos no nosso país. Não podemos aceitar a instabilidade. Olha, que agora no nosso distrito é extremamente sentido pelas grávidas que nunca sabem qual é que vai ser a urgência que vai estar aberta e se vai estar aberta ou se não vai estar aberta. São estes problemas concretos. Esta é que é a instabilidade que devia de facto preocupar, e é aquela que naturalmente nós queremos e temos avançado com soluções concretas para a sua resolução, mas aquilo que vemos por parte do Governo é exatamente o contrário. Aliás, as opções estão a levar ao agravamento desta situação. Viu-se bem o exemplo destes meses de julho e agosto e agora já a entrar em setembro na situação das urgências no nosso país, mas também é um Governo que não sequer quer ouvir falar da necessidade da valorização efetiva de salários e pensões, que é isso que também faz a diferença para a melhoria das condições de vida das pessoas ou da intervenção também para uma mais justiça fiscal no nosso país e para que se assegure os serviços públicos. E, portanto, são estas as questões que estarão no centro da nossa intervenção. A questão da saúde que Paula Santos aqui falava, designadamente o funcionamento dos serviços de urgência na Península de Setúbal, foi tema do nosso primeiro programa deste mês de setembro, depois das férias, daí não termos esse tema em agenda hoje. Paula Edson Cunha, sobre a convocação de 2 reuniões do Conselho de Estado, a relação com o Orçamento do Estado, o que é que nos quer dizer? Bem, relativamente à questão das urgências, bem sei que não foi a pergunta, eu a semana passada tinha antecipado que a Sra. Ministra iria apresentar algumas soluções e essas soluções foram apresentadas, inclusive aqui para a nossa região de Setúbal e Lisboa e Val do Tejo. Mas com certeza, não sendo o tema desta semana, deixaremos, ou pelo menos neste momento, deixaremos para o momento oportuno. Agora, relativamente a esta questão do Orçamento de Estado, uma coisa eu tenho de dar razão ao André Pinotes Batista, dava a semana passada. O Orçamento de Estado ainda nem sequer foi apresentado. Portanto, nós estamos a discutir este Orçamento de Estado, digamos que como uma novela pública, acompanhado com vários episódios, com várias etapas e, no fundo, discutido por todo o país de uma forma absolutamente apaixonante. Nós também temos de compreender algo que é absolutamente novo no nosso cenário, que não existia há uns anos atrás. Há uma proliferação grande de partidos políticos no quadro dos partidos eleitos, há uma proliferação grande de televisões, de estações de televisão, de jornais, portanto, tudo isto de comentadores em todas as estações televisivas, e todos esses espaços têm de ser alimentados e vão sendo alimentados neste momento com uma novela, que é a novela principal, que é do Orçamento de Estado. A grande verdade é que alguma coisa terá de resultar desse Orçamento de Estado, ou seja, terá de resultar aqui uma aprovação ou uma não aprovação, e neste momento torna-se absolutamente mais fascinante ou intrigante para todos nós, porque é absolutamente impossível nós conseguirmos, através daquele que tem sido o posicionamento dos partidos políticos, nós discernirmos qual é o sentido do voto. Nós sabemos, neste momento, com alguma clareza, mesmo sem termos um Orçamento de Estado apresentado, mas conhecendo as posições dos partidos e também o histórico dos partidos que conhecemos, sabemos que à esquerda o Orçamento de Estado com certeza não será aprovado. A minha colega Paula Santos o dirá na altura certa e apresentará na altura certa, mas nós temos todos essa percepção, pelo menos, de que o Partido Comunista não irá votar favoravelmente. Já houve partidos que o anunciaram, inclusive. Depois temos aqui os 2 partidos da oposição, neste momento em que se coloca a questão, umas vezes dão indicações ou têm indicadores que vão votar favoravelmente, outras vezes dão indicadores ou dão indicações também a todo o quadro político, a todos os comentadores, a todos os partidos políticos, de que não vão votar favoravelmente. O André Pinotes Batista, a semana passada, ficou muito zangado quando eu disse que o Partido Socialista
infelizmente está a atuar a um nível, nesse aspecto até muito parecido com o Chega, que uma semana é irrevogável. Eles não usaram essa expressão, bem sei que não usaram essa expressão, mas numa semana nós ficamos com o indicador que vão negociar responsavelmente, na semana seguinte ou 1 ou 2 dias depois o assunto já é diferente. Daí que, respondendo àquela questão, que foi a questão que foi colocada, do Conselho de Estado. O Conselho de Estado de facto é um órgão consultivo e poderá ter aqui uma importância grande. Eu acredito que tenha aqui uma importância grande porque, no fundo, tudo aquilo que nós temos estado a assistir publicamente, através dos canais de televisão, através dos jornais, através das opiniões que têm sido passadas para o público, o Conselho de Estado, como órgão consultivo de excelência que é, dará um indicador ao Sr. Presidente da República, com certeza mais avalizado e com um grau de credibilidade e credibilidade institucional, sobretudo, muito mais avalizado, que permita ao Sr. Presidente tomar uma decisão, que aquilo que a Paula Santos aqui dizia, que foi a posição anterior tomada, as circunstâncias neste momento são totalmente diferentes. E aqui também deixem-me recordar algo que eu tenho dito várias vezes, e já o disse aqui neste programa. Aqui a grande verdade é que nós temos a noção de quando um Orçamento de Estado não é aprovado, quais poderão ser as consequências políticas imediatas. E aqui, as consequências políticas, nós sabemos que neste momento era o governo governar em duodécimos ou o Sr. Presidente da República dissolver e partir para novas eleições ou eventualmente para a formação do novo governo no quadro parlamentar. Mas nós vemos que, sobretudo, estas duas últimas situações que eu aqui apontei, sobretudo aquela que leva a eleições, que seria a mais razoável, não sendo o Orçamento de Estado aprovado, nós também conseguimos ter uma percepção muito válida, muito próxima, que ninguém neste momento discutirá, ninguém de bom senso discutirá, que o quadro parlamentar não se irá alterar grandemente. Não estou a dizer que ganhe o Partido Socialista ou que ganhe o PSD, mas não haverá aqui grandes alterações no quadro global. Não estou a dizer que o Chega não tenha uma votação um bocadinho melhor ou, segundo se aponta, até um bocadinho pior, e que alguns partidos de esquerda não consigam subir ligeiramente a sua votação, manter-se ou até descer. Não estou a dizer nada disso relativamente a nenhum partido em particular, mas aquilo que nós temos, que é o mais importante e que tem que ser ponderado pelo Sr. Presidente da República, e com certeza será ponderado neste Conselho de Estado, é aquilo que se perspectiva, e não se perspectiva depois uma maioria de nenhum partido, nem de nenhum bloco partidário, pelo menos do bloco partidário que está contra. Resultado, nós iríamos andar a perder tempo, iríamos criar a mesma situação, iríamos cair na mesma situação da qual nós queremos sair. Portanto, todos estes fatores, naturalmente, têm de ser ponderados por quem de direito, naturalmente estes fatores têm de ser ponderados pelos partidos, os partidos têm de ter o seu grau de responsabilidade no sentido máximo, devem ter em conta não táticas partidárias, mas sobretudo o interesse do país. E dentro do interesse do país, em primeiro lugar, era encontrar uma forma de viabilizar este Orçamento de Estado. Isto era a primeira coisa, que fosse a contento da maior parte dos partidos, que representasse a maior parte dos portugueses. Porque é isso que os portugueses querem. Querem que se encontrem soluções, não querem que se encontrem problemas e não querem eleições seguramente. Passamos então para o terceiro tema de hoje, o acesso da Assembleia da República às comunicações do Presidente da República relativamente ao caso das gêmeas. Era um pedido feito pelo Partido Chega para que a Comissão Parlamentar de Inquérito tivesse acesso aos e-mails e às comunicações de Marcelo Rebelo de Sousa. Aguiar Branco rejeitou agora, num despacho, esse acesso, depois de ter pedido um parecer à Procuradoria-Geral da República, e diz o Presidente da Assembleia da República que o Presidente da República não responde politicamente perante nenhum outro órgão de soberania. E eu começo desta vez por Paula Santos, novamente, há pouco também comecei. Paula Santos, concorda com esta posição de Aguiar Branco? O Presidente da República, de facto, não responde perante a Assembleia da República, por isso, na Comissão de Inquérito,
nós não acompanhamos a audição do Presidente da República. Gostaria só de fazer uma referência relativamente a este tema, da nossa parte, aliás, nós já tínhamos expresso isso na própria Comissão Parlamentar de Inquérito, de que não fazia sentido, de facto, o acesso às comunicações. Estamos a falar de dados pessoais. Relembramos também, há pouco, a propósito de outra discussão, fiz essa referência, mas uma Comissão Parlamentar de Inquérito não tem poderes do Poder Judicial, são comissões para o apuramento de responsabilidades políticas, portanto, não faz sentido que haja essa informação. Paulo Edson Cunha, também concorda com esta apreciação, neste caso com a posição de Paula Santos? Pois, ao fim de alguns programas, finalmente eu e a Paula Santos estamos de acordo num tema, e neste momento eu acho que não faz sentido nenhum. Eu subscrevo tudo aquilo que a Paula Santos aqui acabou de dizer, e nós temos de ser sérios nestas coisas. Nós não podemos estar aqui na chincana política, e apenas na chincana política, que eu penso que é a posição que o Chega tem, nomeadamente relativamente a esta questão desta comissão de inquérito. E é importante que nós fixemos e sejamos efetivamente sérios aqui, e que saibamos aquilo que são os deveres e as responsabilidades de cada órgão de soberania. Portanto, neste momento, neste caso, o Sr. Presidente da Assembleia da República, suportado por um parecer da Procuradoria-Geral da República, tomou a decisão correta do ponto de vista formal, do ponto de vista funcional e do ponto de vista político. Não tenho qualquer dúvida relativamente a isso. Depois, do ponto de vista daquilo que é a chincana política que possamos fazer cá fora, não é que seja muito bonito, mas o Chega que o faça cá fora, mas que deixe, pelo menos em termos institucionais, aos órgãos o que é de cada órgão. E com isto chegamos ao final dos assuntos que tínhamos em agenda, mas há um outro tema que tem marcado a atualidade nos últimos dias, depois do fim de semana, e que, uma vez que temos tempo, eu aproveitava para fazer aqui uma pergunta ao Paulo Edson Cunha e depois também estender a conversa ao Paulo Santos, que é a fuga da prisão de Alcoentre, de 5 detidos, de 5 reclusos, que tem merecido muitos comentários e uma crítica principal ao Governo, neste caso à Ministra da Justiça, por ainda não ter feito declarações. Paulo Edson Cunha, a Ministra não tinha o dever de já ter falado? Pois é preciso estar à espera de respostas às questões que colocou para ter o dever de falar ao país ou aos portugueses sobre este tema? Se eu respondesse como cidadão, eu penso que sim. Há um momento em que os órgãos devem responder publicamente, e quanto mais depressa, melhor, porque não só esclarece toda a opinião pública, como muitas vezes evita muito ruído. Agora, nós ainda não ouvimos a resposta da Sra. Ministra, e no momento da resposta da Sra. Ministra perceberemos se o que ela está neste momento à espera é absolutamente vital para tomar algum tipo de decisão ou não. Eu penso que já deveria ter respondido, não tenho pejo nenhum em dizê-lo, mas não gostaria de sacrificar publicamente a Ministra só por ainda não ter respondido, porque estamos aqui a falar de uma questão de timing e não de uma questão de responsabilidade política ou aquilo que deixa de ter. Agora, todo este caso, deixem-me dizer que é um caso que envergonha todos nós. É um caso que envergonha tudo aquilo que é, todos nós que somos responsáveis neste país, de alguma forma, devemos corar de vergonha, porque a grande verdade, há muitas responsabilidades políticas do anterior governo, de tudo aquilo que nós conseguimos perceber, de todas as falhas que existiram, de todas as comunicações. Eu ainda hoje vinha ouvir numa rádio concorrente
os responsáveis sindicais dos guardas prisionais a falar, e todas as comunicações que todos os setores informaram, quer os seus deputados, grupos parlamentares, os governos, os respectivos governos, secretarias de Estado, etc., nós conseguimos perceber que há muito por fazer. E, infelizmente, neste país, muitas vezes as coisas funcionam assim. Casa arrombada, trancas à porta. E neste caso, de facto, é absolutamente vergonhoso. Os responsáveis por este setor têm de vir rapidamente dar a cara, e acredito piamente que a senhora Ministra, independentemente do timing em que o fizer, vai justificar duas coisas. Em primeiro lugar, vai justificar o timing em que o fez, mas muito mais importante do que isso, muito mais importante do que justificar o timing, vai apresentar medidas concretas para ver se este tipo de situações não se repetem nos próximos tempos e nos próximos anos. O Paulo Edson Cunha dá então o benefício da dúvida, esperando que o teor das declarações da Ministra possa justificar esta demora, digamos assim, na reação. Sem dúvida, nem poderia ser de outra forma. O Governo, a Ministra tem 4 meses desta situação, deve estar a inteirar-se profundamente, não se deve querer precipitar em juízos de valor e em informações que se calhar ainda não lhe chegaram, e eu dou-lhe este benefício da dúvida, sem embargo, de dizer sem problema nenhum, como já disse, que numa situação normal, eu acho que a Sra. Ministra já devia ter vindo a público, até para se defender ela própria. Não é que eu acho que a responsabilidade política seja dela, deixar bem claro isto. No entanto, não deixamos de estar no Governo, estejamos a um dia ou estejamos a 4 ou 5 meses, não deixamos de estar no Governo, portanto, cabe aos ministros responsáveis dar a cara neste tipo de momentos. Eventualmente, se houver tempo, ainda lhe faço mais uma pergunta, Paulo Cunha, mas deixo passar agora para a Paula Santos. Paula Santos, sobre este caso da fuga dos reclusos de Alcoentre e a Ministra, o papel da Ministra, ou a posição da Ministra, ou o silêncio da Ministra, o que é que acha? Bom, não se compreende de facto este silêncio por parte do Governo relativamente a esta circunstância. Nós consideramos que, de facto, deve haver um apuramento de tudo aquilo que aconteceu, mas há um outro aspecto que também queria aqui suscitar, que se prende, de facto, com os meios, os recursos que estão alocados ao sistema prisional no nosso país. Aliás, nós, na anterior legislatura, por nossa iniciativa, houve inclusivamente um conjunto de audições com diversas entidades na Assembleia da República, exatamente sobre estas questões, porque há falta de guarda prisionais, há um conjunto de meios e de recursos que também deveriam ser naturalmente reforçados, mas não se compreende de facto este silêncio, porque há aqui uma questão que importa referir. Ouvindo o Paulo Edson de Cunha, parece que o PSD e o CDS não estão no Governo. Não, estão no Governo, têm que assumir as responsabilidades relativamente, têm que assumir as suas responsabilidades enquanto Governo. Bem sabemos que há problemas que já vêm de trás, mas o Governo não se pode remeter ao silêncio, nem pode fazer de conta que não é nada consigo. Portanto, aquilo que ouvimos aqui é de facto também uma espécie de fuga para a frente para não assumir as responsabilidades que o PSD e o CDS têm no Governo. Paulo Cunha, imagino que queira responder. Não terá aqui uma resposta assim muito enfática, na medida em que não me parece que seja justo sequer dizer que não queremos assumir as nossas responsabilidades ou que haja aqui uma fuga para a frente. Não foi nada disso que eu disse. O que eu disse é que, por exemplo, nesta situação concreta, este alerta e um conjunto de situações foram feitos em 2017. O Governo está no poder desde de março, abril de 2024, não em 2017. Passaram muitas responsabilidades pelo governo do Partido Socialista e também um bocadinho anterior, não queria voltar a isso, mas também pela famosa geringonça. Portanto, há aqui
há aqui um conjunto de responsabilidades que devem ser assumidas. Este governo está há muito pouco tempo e a assunção destas responsabilidades, daí também eu ter dito com alguma cautela, vamos ver o que a Sra. Ministra diz, vamos ver quais são as próprias responsabilidades que quer assumir, porque pode querer assumir algum tipo de responsabilidades. Eu acho que só fica bem a um governante fazê-lo quando sentir que tem alguma dose de responsabilidade relativamente a alguma situação. Vamos também ver os diversos atores que tenham contribuído para esta situação, que tenham alertado, que tenham dito e o que é que o Governo fez desde que chegou, porque também é importante nós apurarmos isto, com certeza também na Assembleia da República iremos fazê-lo. Daí que não há aqui uma desresponsabilização de forma nenhuma. Paulo Cunha, já que fala dos diversos atores, um deles foi particularmente visível, a sua intervenção, o diretor dos serviços prisionais. Como é que avalia a reação deste responsável pelos serviços prisionais? Olha, eu numa situação normal eu diria que foi temperamental e eventualmente um bocadinho exagerada. Agora, nós nestas coisas devemos compreender quem está lá dentro sente e percebe, e eu não sei, o ponto daquilo que não tenho conhecimento, também não estava na Assembleia da República, e de algumas coisas que o mesmo veio aqui a referir, mas qual foi o encaminhamento que os alertas foram dados, porque nestas coisas nós também sabemos, e a Paula Santos também saberá, porque também recebe, até porque é líder parlamentar, e recebe um conjunto de associações, de entidades do nosso país, e muitas vezes este encaminhamento e estas questões são colocadas pelos grupos parlamentares da forma correta e muitas vezes chegam ao Governo e muitas vezes chegam às próprias direções gerais da forma como devem chegar. Agora, eu penso que é necessário fazer aqui um apuramento, e neste caso não é uma caça às bruxas, mas é necessário fazer um apuramento muito concreto daquilo que correu mal, porque correu mal e quem são os seus verdadeiros responsáveis. E se os responsáveis forem responsáveis que neste momento estejam em exercício, devem, na medida da sua responsabilidade, assumir essas responsabilidades políticas e dentro disso. Não devem assumir responsabilidades que não sejam as suas. Portanto, eu aquilo que vi neste momento, eu tenho tentado acompanhar, como todos nós deputados com um bocadinho mais de responsabilidade, mas tudo aquilo que tem sido vindo a público, mas não me vou nortear apenas por aquilo que as pessoas dizem na comunicação social, até porque muitas vezes na comunicação social acabamos por extrapolar, conforme vamos percebendo, muitas vezes vamos extrapolando com outro tipo de fins, com fins políticos internos dentro das próprias instituições, para dizer eu fiz, eu aconteci. Portanto, não será nunca por aí que eu vou tomar conclusões absolutamente claras. E com isto chegamos ao final da edição de hoje de A Semana Política e acabamos por não ter connosco o André Pinotes Batista, eleito pelo Partido Socialista. Como eu informei ao início, teve um imprevisto de última hora, pensava ainda poder juntar-se a nós, mas não conseguiu. Estivemos então com Paulo Edson Cunha, deputado eleito pelo PSD, e com Paula Santos, deputada eleita pelo PCP-CDU, a quem agradeço, aos dois. A Semana Política volta de hoje a 8 dias, às segundas-feiras, às 5 da tarde, com repetição às terças, às 3 da tarde, e fica também disponível em podcast no site da Popular FM e nos diversos agregadores de podcast. Estamos então no final da edição de hoje, a segunda deste mês de setembro, depois de férias em agosto. Voltamos de hoje a 8 dias. Uma boa semana para todos, é o que desejo. A Semana Política. A Semana Política. André Pinotes Batista, Paula Santos, Paulo Edson Cunha. Debatem os principais temas da semana na perspectiva da região. À segunda-feira, a partir das 5 da tarde, com repetição, terça às 3. A Semana Política. A Semana Política.